Era quase como se eles esperassem que ele fosse desumano, ao contrário do que ele era, e uma criança comum, com um peculiar quirk. Certo, agora faça de novo. Use seu quirk desta vez. Contanto que você não saia do círculo, não importa o que você faça. Não se segure, no entanto. A Isava gritou, sua voz soando sobre o resto da turma murmurando, acumulando silêncio enquanto todos assistiam. Seus olhares se fixaram em Izuku enquanto a professora jogava outra bola para ele. Acenando com a cabeça, Izuku olhou para o círculo em que ele estava. Tinha 1,5 metros de diâmetro. Se ele assumisse sua forma de titã, então ele seria incapaz de ficar dentro dos limites do círculo. Rangendo os dentes e ignorando toda a atenção que estava recebendo, Izuku atraiu seu quirk, não assumindo totalmente sua forma de titã, mas acessando um pouco de sua força quando puxou o braço para trás, usando a mesma técnica de antes, e então arremessou a bola. Desta vez, quando ele a jogou, a bola não voou tanto de sua mão quanto explodiu, uma leve onda de choque explodindo de Izuku com a força do arremesso, igual à bola. Disparou, lançou um arco no ar e pousou muito mais longe do que antes. Mais uma vez, a turma começou a murmurar, muitos deles falando sobre a força do arremesso, muito longe do que quando ele usou seu quirk. Outros, enquanto isso, questionavam por que ele não tinha se tornado titã quando jogou a bola. Sem nem piscar com as reações ou com a força do arremesso, a Isava apenas observou enquanto o medidor em seu tablet continuava a subir, enquanto rastreava a distância que a bola de softball percorria antes de finalmente atingir o chão novamente a distância. Antes que você possa pensar em treinar para se tornar heróis, você primeiro precisa saber seu limite máximo. É assim que formamos a base de seu treinamento de heróis. Com isso, a Isava virou o tablet e mostrou à turma o placar final, com a tela mostrando que Izuku tinha acabado de lançar a bola a pouco mais de 965 metros. Você está falando sério? Kirishima, o garoto com cabelo vermelho espetado gritou, um olhar surpreso em seu rosto ao ver o quanto Izuku mais poderia lançar a bola ao usar seu quirk para aprimorar suas habilidades. Ele sem dúvida ouviu dizer a eles o quão longe ele poderia jogar antes, mas para realmente testemunhar isso, para ver uma prova irrefutável de que era uma coisa totalmente diferente. Isso é loucura. Izuku sorriu ao ouvir isso, virando-se ao ver vários de seus colegas de classe, Mina, Toru, Kirishima, o garoto loiro espetado, a garota com trepadeiras no lugar do cabelo e vários outros aplaudindo e zombando dele. Com vários outros balançando a cabeça em agradecimento ou murmurando animadamente uns para os outros, claramente ansiosos para quando eles iriam se revezar. Não houve demonstrações abertas de medo ou cautela, embora isso não significasse que todas as reações fossem inteiramente positivas. O garoto de cabelos ruivos e brancos ganhara um brilho competitivo em seus olhos heterocromáticos e estava lhe enviando um olhar especulativo. O adolescente com lábios grandes e rabo de cavalo estava estalando os nós dos dedos, um sorriso malicioso em seu rosto enquanto enviava a Izuku um olhar desafiador. Nesse ínterim, Ida cerrou os dentes e murmurou para si mesmo sobre como abordaria a tarefa. Parecia que ele teria muita competição, mas realmente isso não era surpreendente. A Aeroclass da UA era composta pelos melhores dos melhores. Todos esses adolescentes tinham se esforçado e tinham a determinação de fazer isso aqui. Izuku duvidava muito que algum deles se contentasse com o segundo melhor. Não se, como a Isava disse, eles quisessem ser heróis. Parece que vai ser divertido. Podemos usar nossos quirks o quanto quisermos. Mina disse em voz alta, jogando um braço ao redor de Toru alegremente. A garota de pele rosa claramente animada para o desafio que viria. A Isava, entretanto, mudou ligeiramente ao ouvir suas palavras, sua atenção se voltando para a vibrante garota de pele rosa. Parece divertido, hein? Mina congelou ao ouvir o tom da voz do homem, um tom ligeiramente diferente do que antes. Ao seu redor, os outros alunos também pareciam um pouco surpresos com a exibição repentina do que quase poderia ser chamado de agressão. A Isava não parecia feliz, sua expressão pode não ter mudado, mas seu tom definitivamente tinha mudado o olhar em seus olhos.
Não estava mais entediado, em vez disso, era um olhar de aborrecimento. Você estava planejando se divertir durante esses 3 anos aqui. Se é assim que você se sente, então vamos mudar as coisas. O aluno que ficar em último lugar nas 8 provas que estarei aplicando hoje, será julgado como tendo 0 potencial e será imediatamente expulso do curso Ero. Aizawa continuou com um sorriso levemente assustador se espalhando pelo rosto do homem quando viu vários dos alunos recuarem em choque e horror com sua declaração. Izuku, embora franziu a testa ao ouvir isso, ele não gostou da maneira como isso estava acontecendo. Todos aqui acabaram de passar por um rigoroso exame de admissão. Todos eles certamente provaram que pelo menos mereciam estar aqui, que tinha potencial. Era injusto para eles serem testados antes de terem qualquer treinamento adicional para aprimorar suas habilidades, especialmente porque era apenas o primeiro dia. Ele não estava preocupado consigo mesmo. É claro, seu Kirk era naturalmente voltado para a força física e preparação física. Foi praticamente feito para os testes que Aizawa estaria jogando nele. Não, ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele estava preocupado com os outros. Nem todo mundo Kirk era adequado para exercícios puramente físicos. Alguns Kirks se concentraram em inteligência elevada e habilidades analíticas, enquanto outros eram mais adequados para o trabalho de resgate do que lutar e fazer testes físicos, ou para rastrear e procurar. Se o teste de Aizawa fosse como Izuku esperava, então ele estava preocupado. O homem estaria eliminando todos aqueles que não se encaixassem em seus critérios pessoais para definir o que era um herói. Isso, por sua vez, pode ser prejudicial para a sociedade em geral. A diversidade de heróis e a diversidade em que se especializaram era importante. Havia muito poucos pró-heróis por aí que se destacavam em todos os tipos de trabalho de herói. Era esse tipo de besteira que Izuku não gostou quando Aizawa explicou sobre a liberdade que os professores tinham quando trabalhavam aqui na UA. Ele sabia que a escola seria difícil e que eles eliminariam os sem brilho, os inadequados, os ineptos do grupo, mas não era isso que ele tinha em mente, pelo menos não no primeiro dia. Como ele fez uma careta para isso, Izuku rapidamente percebeu que alguns dos outros alunos estavam tendo reações um pouco mais extremas do que outros. O garotinho com bolas roxas na cabeça começou a balançar os olhos, agora bastante choroso. A garota com trepadeiras no lugar do cabelo estava ligeiramente carrancuda, ela parecia tão descontente com isso quanto Izuku e Ida. Bem, parecia que ele não tinha certeza se apoiava de todo o coração a declaração de Aizawa ou a condenava. Olhando de lado, Izuku, que a essa altura já havia se alinhado com o resto do grupo, foi capaz de ver que Mina, pelo menos, embora parecesse um pouco abalada, ainda mantinha uma aparência de sua antiga confiança ao cerrar os dentes e cerrar suas mãos em punhos. Aizawa sorriu ao ver a mistura de reações. De excitado a nervoso, a zangado, o homem mais velho nem um pouco perturbado ao ver as expressões nos rostos de alguns dos alunos. Seu sorriso se intensificou ainda mais ao ver a expressão de terror no rosto de Mineta, um grande contraste com a confiança de vários outros alunos. Nesta escola, os professores também podem usar sua liberdade para expulsar os alunos como quisermos. Bem-vindos aos alunos do curso heróico da UA, espere um minuto. Toru falou, chamando a atenção do resto da classe enquanto expressava Izuku e várias outras preocupações. Este é apenas o nosso primeiro dia. Você não pode simplesmente expulsar as pessoas sem dar-lhes nenhum treinamento, isso é muito irracional. Na verdade, é uma injustiça, imprudente e ilógica. A garota com trepadeiras no cabelo acrescentou, sua expressão angelical, e sua voz suave, melódica e bonita, apesar das acusações em suas palavras, enquanto ela franzia a testa para Aizawa. Essa é a vida de um herói, e quanto mais cedo você aprender isso, Hagakure Shiozaki, melhor. Aizawa respondeu enquanto olhava para a garota invisível e depois para a garota de cabelo verde, seu sorriso se alargando e seu tom agora rico em diversão sombria. Desastres naturais, acidentes horrendos, vilões violentos. Esses são o tipo de coisas que podem e vão acontecer quando você menos espera. É função de um herói resistir a toda aquela insanidade e calamidade e trazer a ordem.
Se você estivesse pensando que você poderia apenas se divertir brincando aqui todos os dias, então deixe-me estourar essa pequena bolha para você agora. De agora em diante, pelos próximos 3 anos, a UA vai jogar mais sofrimentos em você do que você poderia conte. A classe inteira pareceu surpresa com isso. Nem mesmo Izuku sabia o que pensar. O homem tinha razão, não importa o quão idiota ele parecesse, e ele realmente parecia um idiota enorme. Foi doloroso, mas ele tinha razão. Um herói tinha que ser capaz de reagir ao inesperado, lutar contra a adversidade e sempre se empenhar e lutar para sair por cima, não importando as probabilidades contra ele. Pois se ele ou ela não o fizesse, os inocentes sofreriam. Os heróis devem sempre se esforçar pela excelência, pois em uma situação de vida ou morte, mesmo um único erro pode significar calamidade. Vocês querem ser heróis, não é? Superando essas dificuldades e saindo mais forte e melhor do que antes, essa é a única maneira de se tornar um. Agora dê um passo à frente e me mostre o que você tem. Aizawa disse desafiadoramente, seu sorriso ainda assustador, enquanto seus olhos escuros examinavam os alunos reunidos, momentaneamente se demorando no rosto carrancudo de Izuku enquanto o fazia. Algum tempo depois, bora pegar 1000 inscritos agora. Tu mt feliz por a gente ter pegado 9.